Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre empreendedorismo feminino. E trazemos aqui para o programa uma autoridade nesse assunto, Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Ana, muito obrigado pela gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, tô super feliz de estar aqui. Alegria é nossa, até porque esse é um tema que é muito caro para nós aqui no Mundo Corporativo já há algum tempo. E eu quero entender de você quando é que nasceu em você a mulher empreendedora. Olha, eu acho que foi uma construção de vida, né? Eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas e como todo nordestino, a gente tem sempre aquela coisa do enfrentar desafios. Eu trabalhei no mundo corporativo, em grandes empresas, durante mais de 25 anos, e o nascimento das minhas filhas me fez também repensar esse modelo de carreira, o que eu queria para o futuro. E aí eu pedi demissão em 2007 de uma grande corporação que eu estava lá há 18 anos, era executiva, tinha uma carreira bacana, tinha boas perspectivas, mas eu queria pensar num mundo diferente, pensar no que eu queria fazer, quais eram os próximos 10 anos da minha vida, e resolvi pedir demissão. E aí todo mundo na época falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Você acha que é o melhor caminho? Eu não sabia, não tinha certeza, mas eu disse que sim. Aí eu pedi para sair, comecei a empreender em 2008, tive um primeiro negócio que não deu muito certo, era uma plataforma de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia também. E aí, por conta dessa plataforma de recomendações positivas, eu passei num programa que era um curso que ajudava mulheres que tinham micro e pequenos negócios a trabalhar a gestão, organização do negócio. Era um curso gratuito na GV na época, para mim era muito distante da minha realidade fazer um curso na GV. E aí, no primeiro dia de aula, os coordenadores do curso falaram para a gente assim, olha, vocês são as 35 que foram escolhidas dentre 1.500 mulheres que se inscreveram para esse curso. Né? Eu fiquei, nossa, que bacana, que legal, sou privilegiada. Mas, ao mesmo tempo, bateu um sentimento meio de tristeza, pensando nas 1.000 e poucas que não passaram. E aí eu tive a ideia de começar a escrever um blog, e eu chamei esse blog, eu não sei porquê, eu escrevi num papel Rede Mulher Empreendedora, e eu criei um blog e perguntei para os coordenadores do curso se eu podia escrever esse blog e mandar para as mulheres que não tinham sido selecionadas. E eles falaram, claro, Ana, não tem problema, a gente manda o link do seu blog e você toca o curso. Eu falei, eu vou começar a escrever sobre a minha experiência, sobre o meu aprendizado, numa linguagem de uma empreendedora, que está ali o dia a dia, como se fosse na frente do balcão. E, para minha surpresa, o curso durava 3 meses. Eu fui fazendo o curso, fui escrevendo. 6 meses depois, eu tinha 100.000 mulheres na assinatura do blog. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Eu escrevia à noite, de final de semana, né, no tempo livre que eu tinha. E aí elas foram contando umas para as outras. Aquelas 1.500 que receberam, iam mandando o link do blog para outras. E aí elas começaram a mandar mensagem, começaram a falar. E eu, gente, eu não sei como lidar com 100.000 mulheres no RSS lá do blog, que era a ferramentinha de assinatura. Então era uma coisa muito bacana. E aí veio a rede social. Um ano depois veio o Facebook. E aí eu criei uma página lá. E aí elas interagiam. Milton, virou uma loucura aquilo. E aí elas começavam a falar, criar coisas, dar ideia, falar, olha, por que você não cria um evento? Por que você não cria um café? Eu estou precisando de ajuda. E aí virou uma loucura. Aí eu falei, gente, isso aqui tem alguma coisa. Né? Não era um negócio ainda. Não era um negócio. Apesar de você ter começado com uma carteira privilegiada de quase 1.500 pessoas. Sim, era a carteira privilegiada das 1.500 que viraram 100.000 e 6 meses depois. Não era um negócio, aquilo para mim era um movimento, eu gostava, adorava escrever para elas, adorava trocar as ideias, mulheres de norte a sul do Brasil, colocando lá quais eram os desafios, e aquilo me fazia muito bem, porque eu falava, eu também estou falando para mim, também estou trocando com ela, trocar experiência é muito bacana, e aí eu falei, bom, eu acho que isso aqui a gente tem que transformar num negócio. Eu nem sabia o que era negócio social na época, né? Não conhecia o conceito, que era um negócio que tem uma causa, que pode sim ter fins lucrativos, mas que tem uma causa e que o recurso é revertido para o negócio. E isso foi incrível para mim também descobrir esse processo, né? Então foi muito legal.
Só pegando ainda o início da sua carreira, porque você disse aqui em determinado momento que você chegou a ser executiva de grandes Sim, empresas. Sua formação básica é publicidade e jornalismo. Você sim. foi ser executiva em que área? Comunicação? Comunicação e marketing. Eu fui gerente de marketing de relacionamento de uma multinacional do setor automotivo durante 18 anos. Então, assim, eu trabalhei, eu sei o que é o ambiente privado. Pois esse é um ponto importante, porque você teve este conhecimento na prática para poder depois aplicar nos seus negócios próprios, Sim. que é um conhecimento que nem toda mulher, nem todo homem tem no início de um empreendimento. Uhum. Hoje, quando estas mulheres, ou mesmo homens, procuram você para entender como iniciar o empreendimento, eu tenho certeza que você não diz assim, abra um blog. Não, não, eu falo para eles: "Não, não abra um blog". Eu acho que, assim, eu recebo mensagens como essa no meu LinkedIn pessoal, assim, toda semana, sei lá, umas dezenas de mensagens. "Eu quero começar a empreender, o que que eu faço?". E eu sempre falo a mesma coisa. Primeiro, se você, tem alguma habilidade, né, você, sei lá, você sabe fazer conteúdo, ou você é um executivo de comunicação, ou você é um executivo de logística, use as suas habilidades para pensar no seu próximo negócio ou para pensar no seu negócio. É a primeira coisa que eu falo. Porque normalmente a gente costuma meio que ignorar essas habilidades e achar que tudo para empreender o que você precisa, você tem que aprender novo. Claro que tem muita coisa nova que você precisa aprender, mas usa o que você tem na mão, usa as suas habilidades para poder começar a empreender. A segunda coisa que eu falo para eles é assim: procure uma oportunidade de negócio, que é a parte mais dura, Milton. Para você empreender, você achar alguma coisa que as pessoas estão precisando é o mais difícil, né. Então você tem que combinar as 2 coisas, a sua habilidade que você tem com alguma coisa que as pessoas queiram comprar, né. Não adianta você falar: "Ah, eu vou, sei lá, criar um curso, por exemplo, de Uhum. comunicação". Se não tiver ninguém querendo comprar, você vai usar suas habilidades, só que você vai se frustrar se as pessoas não estiverem querendo comprar. Mas se você pensar: "Não, ao invés de um curso de comunicação, eu vou criar uma plataforma de cursos que vai dar acesso às pessoas a aprenderem a comunicação de um jeito diferente", aí você está enxergando uma forma de você vender as suas habilidades, criar um negócio e ter a oportunidade de crescer. Então essa combinação é muito dura. Porque a Uhum. maioria das pessoas fala assim: "Ah, empreende com seu propósito, que vai dar tudo certo". Nem sempre. Uhum. Propósito não paga os boletos do mês. Eu sei que é dura essa expressão, mas realmente não paga. Se você não tiver gente para pagar, ou gente comprando o seu produto ou o seu serviço, a frustração é certa. Então, por isso, invista tempo em descobrir o que é uma oportunidade de negócio. A Rede Mulher Empreendedora segue sendo um negócio de caráter social? Segue. A Rede Mulher Empreendedora fez 15 anos esse ano. Nós temos 3 milhões de mulheres conectadas diariamente conosco em todas as plataformas. Ela segue sendo um negócio social que tem duas estruturas. Uma é a Rede Mulher Empreendedora, que tem um negócio como causa, que é com fins lucrativos, que tem grandes empresas que apoiam, e outro é o Instituto RME, que é uma ONG, como a maioria das pessoas conhecem, que é uma ONG, terceiro setor, que recebe doações de empresas, pessoas e fundações para poder ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade social. O Instituto foca em mulheres em situação de vulnerabilidade. A rede trabalha para todas as mulheres. Pode ser um negócio pequeno ou uma mulher que tem um negócio que está faturando milhões por ano. Mas você presta, ou a rede presta assessoria para essas empresas ou para essas empreendedoras? Sim, para as empreendedoras, o que que a gente faz? Educação, através de cursos e capacitação nas mais diversas plataformas, online, offline, presencial. Então, a gente dá educação para as mulheres sobre o que é empreender e educação para a vida, que a gente fala. Ensina liderança, negociação, educação financeira, isso é super importante. Depois, a gente faz com que elas tenham mentoria entre elas. Então, uma mulher que tem mais experiência ajuda uma mulher que tem menos experiência. Isso é fundamental, isso muda o jogo. Depois a gente junta essas mulheres em pequenos grupos, para que elas se sintam parte, é o senso de pertencimento de comunidade. Isso é fundamental. Para nós mulheres, isso tem um poder absurdo, porque estar em grupo dá mais força, mais motivação. E por último, que a gente adicionou há uns 4, 5 anos, a gente faz o que a gente chama de microdoações. A gente dá dinheiro para as mulheres em situação de vulnerabilidade que passam pelos nossos programas. E como que a gente faz isso? A gente dá dinheiro na conta delas. Os valores variam de 1.000 a 10.000 reais, depende do projeto, depende quem é o financiador,
e para quantas a gente consegue dar. Só para você ter uma dimensão, nos últimos 6 anos, a gente doou 50 milhões de reais em microdoações para as mulheres. Isso faz uma diferença gigante, porque ela pega aquele R$ 1.000, compra um liquidificador, compra uma batedeira, melhora a cozinha dela para fazer o bolo, compra matéria-prima, ajuda a divulgar o negócio dela. Então, isso faz uma diferença enorme, botar dinheiro na mesa delas para mudar o jogo do negócio. Onde é que você busca o financiamento para tudo isso? Você falou agora há pouco, vocês têm parcerias com grandes empresas. Por Isso. que as empresas se engajam nessa ideia? Basicamente por causa do S do social, né, do ESG. As empresas estão olhando para a questão social, as empresas entenderam, né, que não adianta a empresa estar bem se a sociedade no entorno não está bem. Ajudar as mulheres leva um impacto social maior. Então, as empresas que estão olhando para essa questão de autonomia econômico-financeira das mulheres nos procuram e falam assim: olha, eu quero trabalhar e ajudar a rede, ajudar mulheres na área de alimentos e bebidas. A gente tem empresas de alimentos e bebidas que financiam projetos nossos. Ah, eu quero ajudar a criar projetos para que as mulheres usem a inteligência artificial para melhorar os negócios. A gente tem um programa há 2 anos, em parceria com o Google, não sei se pode falar, Claro com que o sim. Google, e nós capacitamos as mulheres a usar a inteligência artificial para melhorar os negócios delas, há 2 anos. Então, assim, por que o Google investe nisso? Porque quer ajudar, obviamente, as mulheres, porque isso é bom para o S do ESG e também porque é bom para que você vai gerar um impacto positivo financeiro no entorno de onde essas mulheres estão. Então, a gente faz isso hoje com quase 30 marcas. Para as mulheres é tudo gratuito. Para as marcas, a gente desenha esses projetos, faz esses projetos para poder as mulheres conseguirem mais impacto. Isso tem um valor enorme. Vamos pegar talvez um caso que você tenha na memória agora para dar a dimensão de como se pode impactar na vida de uma mulher quando se desenvolve um projeto nesse sentido. Vou falar dá para falar milhares de casos, mas um caso muito emblemático que me fez assim, teve uma força muito grande, uma moça de Belém, chama Maria. Ela fazia din-din, o que a gente chama de geladinho, sacolé, Uhum. o sorvetinho lá feito caseiro. E ela vendia esse din-din dentro de um isopor, né? Então, ela ia com a filha delas, a menina 5, 6 anos, ela saía com isopor pesado no ombro para vender os din-dins. Nós demos R$ 2.000. Ela participou do programa, ela se capacitou, ela entendeu fazer a conta do produto dela e depois ela pegou os R$ 2.000 e ela comprou um carrinho de sorvete. Parece uma coisa muito boba, né, para quem não tem essa dimensão do que é o nosso país. Ela comprou um carrinho de sorvete de segunda mão e ela começou, ao invés de fazer aquela quantidade de din-din, ela passou a fazer uma quantidade 3 vezes maior. Ela tirou o peso dos ombros dela, né, porque ela conseguia fazer aquilo com o carrinho. Começou a participar de eventos locais, porque ela ia com o carrinho, parava, levava um banquinho, sentava ela e a filha dela, e ainda a filha dela achava o negócio do carrinho super bacana. Ela aumentou o faturamento dela em 60%. Ela melhorou comprando coisas para ela, para a família, para ajudar o entorno dela ali. Então, são histórias como a da Maria que a gente vê lá diariamente aos milhares, né, de conseguir ter a educação necessária, o recurso necessário e o apoio para continuar. E aí, quando ela recebeu o dinheiro, ela estava muito emocionada, porque a gente fez isso ao vivo, né? Uma conversa com ela. Ela falou: gente, vocês não têm noção do que isso vai fazer na minha vida. E aí a gente recebia comentários nessa live que a gente fez. Imagina, R$ 2.000, isso não é nada. Falei, não é nada para você que está na capital, que ganha um salário Uhum. de 5, 6 mil reais e que não tem uma realidade como a da Maria. Então, assim, é essa a diferença, né? São casos como esse que a gente fala, puxa, isso motiva a gente a fazer a diferença. Você citou agora há pouco o engajamento das empresas em Uhum. função exatamente da questão do ESG, especialmente do social. O empreendedorismo feminino tem sido apontado como uma força essencial para impulsionar negócios com impacto social e ambiental. Uhum. A sua experiência mostra isso na relação que você tem. Por que você acredita que as mulheres estão na linha de frente dessa transformação? Porque as mulheres têm uma visão mais colaborativa. As mulheres, quando elas ganham dinheiro, elas não investem o dinheiro nelas diretamente. Elas investem no bem-estar da família, elas investem na comunidade do entorno. Quando elas podem empregar, elas empregam outras mulheres. Isso não é fala minha, pesquisa, dado, que a gente pesquisa todos os anos lá na rede. Elas investem na comunidade do entorno. É muito comum você ver a mulher faz um produto,
vou dar um exemplo de festa, que é um exemplo mais simples. Uma faz o bolo, outra faz o salgado, outra faz a decoração, a outra faz a animação, e elas se juntam e viram um coletivo. E aquilo ali tem uma transformação e um poder muito maior. É muito comum você ver. Semana passada eu estava conversando com uma empreendedora que tem um negócio de energia renovável. E ela fala, Ana, é muito engraçado. Quando eu vou falar para as pessoas que eu faço placa de energia solar, as pessoas olham para mim, você, uma mulher fazendo placas de energia solar. A gente tem uma empreendedora no Rio de Janeiro que chama Andréia, que ela tem uma empresa que chama Papel Semente. Ela faz crachá, material com sementes de verdura, de flor. E aí, depois que você usa, ao invés de você jogar fora, por exemplo, um crachá, você pica, põe num vasinho na terra e aí nasce uma rúcula, uma alface, depende da semente que está ali dentro do papel. Então, assim, as mulheres têm essa visão mais colaborativa, elas têm uma visão de que a gente precisa trabalhar o mundo de uma forma melhor, elas trabalham juntas de uma forma melhor, e eu acho que é por isso que elas estão à linha de frente. Quando a gente pergunta para um homem, e a gente faz isso na nossa pesquisa, por que você está empreendendo? Ele responde na primeira, assim, é rápido, para ganhar dinheiro. Quando você pergunta, faz a mesma pergunta para a mulher, ela fala, porque eu quero mudar o mundo. Claro que a gente precisa juntar as duas visões. Não é que a visão dele está errada e a dela está certa e vice-versa. A gente precisa ganhar dinheiro e precisa também mudar o mundo. A gente não pode ter essas duas visões separadas. Mas a mulher, ela vai nesse caminho da transformação social e, com isso, ela vai buscando mudar o entorno de onde ela está, e isso que faz a diferença muito grande. O que falta ainda para as lideranças femininas ocuparem mais esses espaços decisórios em temas de ESG? Os espaços de poder hoje são majoritariamente masculinos, mas quase 90% dos espaços são masculinos. A política é 85% masculina, no Congresso só 15% são mulheres. Ou seja, onde é decidido a vida das mulheres é decidida majoritariamente por homens. Então, esse espaço a gente não está. O judiciário a gente é minoria. No espaço corporativo, por exemplo, se você considera a alta liderança, tem gente que mistura um pouco e fala, não, as mulheres estão em 40% dos cargos de liderança. Qual liderança? Coordenação, supervisão, média gerência? Sim, mas quando vai para os espaços onde o poder é mais concentrado, nós somos só 15%. Então, assim, a gente precisa estar nesses espaços não para ter o poder pelo poder, mas porque a nossa voz precisa ser ouvida, porque as mulheres têm ideias interessantes e porque as pesquisas mostram que espaços mais diversos são espaços mais inovadores. Quando você vai num ambiente de uma grande empresa, eu já fiz isso, Milton, fui em ambientes de grande empresa, onde essa grande empresa, a maioria são homens. E aí, assim, como é que você vai inovar se as vozes têm a mesma referência, vieram do mesmo lugar, tiveram a mesma formação? Você inova quando você tem gente que pensa diferente. Se você tem gente que pensa igual, a chance da empresa inovar é muito menor. Isso são as pesquisas falando. Então, por isso que é importante a gente ter mulheres na política, mulheres no judiciário, mulheres nos ambientes corporativos, porque isso vai ser bom. Não é só bom socialmente falando, é bom economicamente falando e é bom para a inovação também. Porque aí você vai ter um ambiente mais inclusivo e isso vai ajudar a empresa, a sociedade e a nós como um todo, né? Você deixa claro que ainda há uma desigualdade muito grande em relação a todas essas questões do espaço das mulheres nos diferentes cenários. Como é que você avalia essa evolução? A despeito de ainda haver a necessidade, nós conseguimos já ter avanços? Nós conseguimos. Não dá para dizer que não. Eu estou nesse ambiente há quase 20 anos. A gente avançou, sim. A gente tem algumas conquistas, como políticas afirmativas para mulheres em conselho. A gente tem a política da economia do cuidado, que foi criada, acho que o ano passado, se não me falha a memória. Você tem políticas de crédito, porque a mulher tem menos acesso a dinheiro do que o homem, focada, né, em atuar com as mulheres. Acho que no final do ano passado, em outubro, foi lançada uma política que se chama Acredita, que é para dar crédito para pequenos negócios. Assim como lá na rede a gente fica batendo muito nisso, na questão de dar acesso às mulheres aos espaços de dinheiro. Então a gente evoluiu, mas a passos muito pequenos. A gente tem um caminho muito longo ainda para evoluir. E quando eu vejo, por exemplo, pessoas comparando o Brasil com os Estados Unidos, né, que é muito comum ultimamente, falo, gente, a sociedade americana tem um perfil, a sociedade brasileira tem outro perfil. A sociedade brasileira,
nós somos o 9º país mais desigual do planeta. Nós somos a 10ª economia do mundo, mas somos o 9º país mais desigual do planeta. Ou seja, nós temos uma concentração de riqueza, poder e renda. Enquanto a gente não melhorar essa situação, a gente não vai conseguir mudar o jogo. Como é que a gente muda o jogo? Dando autonomia econômico-financeira para mulheres e para outras, a questão das pessoas negras, de todos os marcadores sociais, e a gente consegue mudar essa realidade. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa relação muito clara de que nós vivemos nesse país que ainda é muito desigual e a gente precisa dar espaço, condição, precisa ser socialmente responsável para dar condição para que as mulheres, as pessoas negras também tenham ascensão, né, Milton? Porque é importante, né? Não é só o poder pelo poder. Eu sou muito ativa nas redes sociais e, obviamente, tenho muitos haters, né? Faz parte do jogo, tem muitos haters. E tem haters que falam assim, mas se elas não estão no poder é porque elas não merecem. Eu falo, não é porque elas não merecem, é porque elas não têm espaço para poder conseguir ascender esses espaços. E é importante, você acabou de citar agora, falou de ser de mulher e de negros, porque quando tratamos aqui da questão de diversidade, nós estamos indo muito além da questão de gênero. Sim. E precisamos ampliar isso, porque aí sim nós teremos diversidade e olhares múltiplos dentro das empresas que leva à inovação. Por mais de uma oportunidade, aqui mesmo no mundo corporativo, já tivemos essas experiências e isso fica muito evidente. Temos sempre a esperança e a expectativa que, ao ouvirem isso nos nossos microfones, as pessoas se convençam desta necessidade. Qual é o maior desafio para que isso se consolide de uma forma sustentável nas empresas brasileiras? Eu acho que é a empresa olhar para a questão da diversidade não só como uma questão de justiça social. Ela é, sim, importante para a justiça social, mas olhar a diversidade dentro da estratégia do negócio. Eu já fui do ambiente corporativo mais de metade da minha vida. Então, olhar a diversidade como estratégia de negócio, olhar o social como estratégia de negócio, não como uma bondade, não como uma caridade, não como uma coisa legal a fazer. É uma coisa necessária a fazer para o negócio. Quando você mostra dados financeiros das empresas e associa esses dados financeiros à empresa ser mais diversa, mais inclusiva, aí você vê com clareza o impacto financeiro e social da diversidade. Então, é sempre olhar para a diversidade como uma questão estratégica, do mesmo jeito que a gente olha para os outros pilares do ESG, do ambiental e da governança. A diversidade que está dentro do pilar social, ela tem que ser olhada como uma questão estratégica de negócio e não só como uma questão de justiça social. É muito comum a gente receber lá na Rede Mulher Empreendedora empresas falando assim, eu quero fazer um negócio legal, quero ajudar a comunidade. A gente fala, tá tudo certo, mas o quanto isso vai estar inserido dentro do seu negócio? O quanto essa ação é parte do seu negócio? Por isso, boa parte dos projetos que a gente faz na rede, a gente faz associada ao negócio da empresa. A empresa trabalha com alimentos e bebidas, vamos ajudar mulheres na área de alimentos e bebidas. A empresa trabalha com tecnologia, vamos ver como a gente pode melhorar a tecnologia ou a percepção de tecnologia das mulheres. Quando a gente junta essas duas coisas, Milton, a estratégia do negócio mais a estratégia social, a gente muda de verdade o jogo. E a barreira mais importante é porque todo mundo fica separando isso. Eu vou ser legal? Não é só ser legal, é ser necessário. Para o seu negócio crescer, para a sua empresa crescer, para a sua empresa ser uma empresa que vai ter um impacto, que vai ser inovadora, ela precisa ser diversa. Ana Fontes, vamos fazer um curso rápido de empreendedorismo aqui? Vamos, para já. Você logo no início disse que a gente tem que encontrar um negócio viável. Muitas vezes a gente tem um sonho e tal, mas aquilo não se transforma como negócio. Além disso, o que você me recomenda para pensar em abrir um negócio novo e empreender? Você sempre buscar onde estão os maiores problemas. Empreender é solucionar problemas. Então, para você começar a empreender, você tem que olhar assim, o que tem de problema, por exemplo, no meu bairro? Se você quiser criar uma coisa local. Qual é a dificuldade que as pessoas têm aqui? O que está faltando aqui que as pessoas querem, mas que ninguém está conseguindo enxergar? Outro dia eu estava conversando com uma cabeleireira e ela falou assim, no bairro onde ela mora tem 10 cabeleireiros, que é um bairro simples e tudo mais. Ela falou, eu vou abrir um outro salão de beleza. Aí eu falei para ela, qual é a chance de você ter sucesso se você abrir o 11º salão de beleza no mesmo lugar? Ela falou, vai ser difícil porque eu vou ter que competir com os outros 10. Eu falei, então qual tem que ser o seu raciocínio? O que os outros 10 não fazem
E o que as pessoas desse bairro precisam? Aí ela falou, as pessoas têm muita pressa, especialmente as mulheres, que são a maioria nos salões de cabeleireiro. Ela criou um modelo parecido com o McDonald's. Ela criou assim, ela tem várias baias, tanto de cabeleireiro quanto de manicure. Você não marca a hora, você chega lá, é bem grande, é um negócio bem grande. Você chega lá e você é atendido no máximo em 15 minutos. Esse é o que ela entrega. Puxa vida, ela criou um negócio que é parecido com todos os outros, mas ela criou uma inovação. É isso que a gente tem que buscar. O que é o problema das pessoas, como que você pode resolver esse problema e qual é o diferencial para resolver esse problema. E assim, não é tão complexo, porque no Brasil nós temos muitas necessidades, nós temos muitas dificuldades. Mas eu preciso fazer esse negócio funcionar, vou precisar de algum dinheiro, que tipo de conhecimento eu posso buscar para torná-lo viável depois? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, há 15, 20 anos atrás, eu ia falar para você, vai fazer um curso, vai buscar uma universidade, vai procurar um programa. Hoje, você tem uma infinidade de cursos gratuitos. Infinidade. Na própria Rede Mulher Empreendedora, no Sebrae, em várias outras organizações, você tem cursos gratuitos que você pode procurar e isso faz uma diferença enorme. Antigamente, tinha uma visão de que empreender era só você abrir um negócio que ia dar certo. Hoje, não. Empreender, você tem que aprender. Então, você precisa aprender o que é ter um negócio, o que é fluxo de caixa, o que é um DRE, como é que você divulga, né? Isso é super importante e isso faz uma diferença. Mas, para além disso, Milton, eu indicaria para as pessoas que estão com essa vontade de empreender, para elas, além de buscarem o conteúdo, além de buscar a linha de crédito, além de fazer uma reserva financeira, que também é importante, que essa pessoa busque um mentor ou uma mentora. No passado, isso não era comum. Hoje é muito comum. Você procurar alguém, pode ser alguém conhecido, pode ser alguém da sua rede, procure em redes como a nossa, alguém que vai ajudar você nas dúvidas, nos melhores caminhos. Isso te economiza tempo, dinheiro, dor de cabeça, um monte de coisa. Porque o mentor vai te ajudar. Ele não vai te dar solução para tudo, mas ele vai te ajudar. Rapidinho, entre parênteses, o que é um DRE? DRE, demonstrativo de resultados. Tá bom, não, tudo bem. Para eu entender fluxo de caixa, tudo bem, imagino que todo mundo entenda, mas DRE não. Mas um demonstrativo de resultados. É o terror dos empreendedores. Porque esse é um ponto que eu ia chamar a atenção. A gente ouve muita reclamação das pessoas e nós cometemos esse erro na vida, quer dizer, essa mistura do dinheiro, o que é meu dinheiro em casa, o que é o dinheiro da empresa, como é que eu controlo tudo isso. E as pessoas se perdem muitas vezes, aí podem fazer dívidas e aí o negócio quebra. Sim. Como evitar isso? Como evitar? Conhecendo sobre finanças. Invista no DRE. Invista no DRE. O DRE é o terror dos empreendedores, das empreendedoras. Elas falam, eu não gosto de fazer DRE. Quem faz DRE normalmente é um contador que apoia essa empreendedora ou essa empreendedora. É um demonstrativo de resultado. Eu conheço gente que não gosta de fazer DR. Mas DRE eu não tinha ouvido ainda, mas vamos lá. Você vai ouvir dos empreendedores. Não quero interromper você nessa informação que é importante, então. Como é que se constrói essa ideia do DRE? A ideia do DRE é tudo que entra na sua empresa, ou seja, tudo que você está vendendo, todos o custo do seu produto ou do seu serviço, menos os impostos, né? Porque todo mundo paga imposto, não importa se é no Simples, se é MEI, né? Você paga os seus impostos, depois ali o que sobra no final e o seu caixa. Tá certo. Isso é o DRE. Parece muito simples assim, Milton, mas é o terror dos empreendedores. Fique atento, então, a isso. Sem dúvida. Vamos lá, para fechar essa nossa conversa, você, e a gente nem citou isso ainda hoje, você é vice-presidente do Conselho do Pacto Global da ONU Brasil. Sim. Presidente do W20. Sim. Né? Como é que essa atuação internacional aí tem sido feita? Qual é a importância de conectar o empreendedorismo feminino a essa agenda das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Não, eu acho fundamental, assim, eu tenho o maior orgulho de fazer parte do Conselho do Pacto Global, faço desde 2023, é um movimento importante porque é uma organização que trabalha com o setor privado para buscar os ODS. O ODS 5, que é a equidade de gênero, é um dos ODS, todos são importantes, mas é um dos ODS que a gente tem olhado muito para poder mudar o jogo. A gente acredita mundialmente que se a gente equalizar a situação das mulheres, a gente resolve várias outras situações que são relacionadas a outros ODS, como combate à pobreza, acesso à água, né, acesso a condições dignas e salários dignos, porque são as mulheres que são as mais afetadas pelas desigualdades. Então, essa é a importância de você olhar para os ODS, é por isso que a gente olha muito para a questão do ODS 5. Estar o ano passado como presidente do W20, ainda estou até hoje, sou desde 2017,
foi uma das experiências mais bacanas da minha vida. Porque é você olhar 120 delegadas de 20 países com diferenças culturais, diferenças de referências, e a gente construir um documento com uma pauta de recomendação para mudar a situação da mulher nos 20 países do G20. E isso com um ingrediente a mais, num modelo que se chama consenso, né? Que não é um modelo de votação, é um modelo que é assim, se 19 países concordam, por exemplo, com aquela recomendação, mas um não concorda, não sai o documento. Você tem que convencer, ou mudar, ou convencer aquela recomendação. Então, é uma das coisas mais bacanas. Eu falo que todo mundo deveria aprender sobre consenso, porque é um exercício incrível. Então, foi muito gratificante para o Brasil, para eu liderar, né, para o Brasil essa iniciativa. Nós conseguimos entregar um documento factível, com ações práticas, e que está aí para a gente conseguir agora também seguindo na África do Sul. Que ótimo tudo isso. Quando nós falamos em buscar consenso, e você lembrou, é convencer o outro, e eu sempre gosto de ressaltar que convencer não é vencer o outro, é vencer com o outro, e isso faz total diferença. Ana Fontes, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar esse seu conhecimento e entusiasmo neste tema do empreendedorismo feminino, e até uma nova oportunidade. Muito feliz de estar aqui. Quero aproveitar rapidinho para convidar todos os ouvintes para participar do nosso evento anual, que é o Festival RME. Nós vamos reunir 10 mil mulheres, dia 3 e 4 de outubro aqui em São Paulo. Vai ser lindo, e você, Milton, e todo mundo estão convidados a estar lá. Convite feito e convite aceito. Obrigada. Muito obrigado. Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Essa entrevista em vídeo fica à sua disposição no canal da CBN, no YouTube. Lá no meu blog, miltonjung.com.br, Jung você escreve com J-U-N-G, você tem os destaques da nossa conversa, o espaço para deixar sua opinião e também o vídeo à disposição. E toda essa entrevista estará no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular. Colaboraram com este Mundo Corporativo Letícia Valente, Débora Gonçalves, Priscila Gubiotti, Rafael Furugem e o Carlos Greco. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo com Milton Jung.